Frankenstein foi um livro escrito há mais de 200 anos e não só permanece extremamente popular, como continua a ressonar alto na sensibilidade dos leitores modernos. Mesmo quem nunca leu o livro conhece a base da história. Um cientista constrói uma criatura que depois passa a persegui-lo incansavelmente. Eu acredito que um dos motivos do porquê isso acontece é que o livro consegue explorar muito bem certos medos e ansiedades muito reais da nossa sociedade. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são esses medos. Bem-vindos ao Leiturismos, meu nome é Daniel Orsini e hoje falamos sobre Frankenstein e sobre ciência, suas promessas e perigos. Frankenstein, ou Prometeu Moderno, foi publicado por Mary Shelley em 1818 em sua primeira versão e depois em uma versão revisada que obteve maior alcance em 1831. Desde essa versão de 1831, o livro alcançou altíssima popularidade, suscitou diversos debates e foi traduzido para qualquer língua que se possa imaginar. A adesão popular à história de Frankenstein também encontrou voz no começo do século XX, quando os primeiros filmes comerciais começaram a ser feitos. Já em 1910 foi feita a primeira adaptação da obra e em 1931 estreou a famosíssima adaptação com Boris Karloff no papel do monstro. Depois dessas, seguiram-se incontáveis adaptações com diferentes níveis de qualidade. Imagens da criatura aparecem em jogos, gibis, seriados e são prontamente reconhecidas. Ultrapassando o domínio puramente narrativo, o mito de Frankenstein se entranhou em nossa herança cultural e imaginário coletivo. Por que essa história exerce uma atração tão forte sobre nós? Por que nos sentimos tão atraídos por ela? Para elaborar o que eu penso ser um dos grandes motivos, eu preciso contar um pouquinho do livro para vocês. Em Frankenstein, um jovem estudante chamado Victor Frankenstein se enreda nos mistérios das ciências, se interessando principalmente pelos campos da fisiologia e da química, e torna-se gradativamente mais e mais obcecado por esses dois campos do conhecimento humano. As ambições que movem o Victor poderiam ser, falando francamente, as que moveriam qualquer aspirante a cientista de hoje em dia, como está no livro. Tanto já foi feito, exclamou a alma de Victor, mas, muito mais eu realizarei. Seguindo as pegadas já deixadas, serei o pioneiro de um novo método, explorarei forças desconhecidas e revelarei ao mundo os mais profundos mistérios da criação. Veja, não há nenhum tipo de maldade nessa ambição dele. Conforme seus estudos de anatomia prosseguem, acontece com Victor algo bem comum em ciência, o reducionismo do tema. Para estudar fisiologia e anatomia, ele começa a estudar cada vez partes menores do corpo e cada vez objetos de estudos mais simples. Isso também acaba levando ele, ao invés de estudar corpos vivos, a estudar corpos mortos, porque ele vai estudar pedaços de corpos, é um pouco difícil estudar pedaços de corpos vivos. E ele começa a estudar também processos de degradação, como é que o corpo, depois que morre, os pedaços de corpos mortos se degradam e por aí vai. Então, junto com esse processo de obsessão e de reducionismo, os estudos do Victor vão perdendo um pouco de contexto também. Ele fica cada dia mais focado com os objetos em si que ele está estudando e se desprende um pouco das relações que esse estudo pode ter com a sociedade na qual ele vive. Mas, enquanto estuda os pedaços de gente morta e como morremos, eis que o Victor descobre o segredo da vida, o que gera a fagulha vital no corpo humano. O Victor fica empolgadíssimo, decide que vai criar a vida, redobra seu ímpeto, redobra a sua obsessão e põe-se a construir uma nova criatura a partir de restos de seres humanos mortos. E ele, inclusive, constrói essa nova criatura usando os maiores pedaços que ele pode encontrar, já que construir algo grande é mais fácil do que
construir algo pequeno, exige menor perícia você lidar com peças grandes do que você lidar com peças pequenas. Mas vê como ele já lê qualquer coisa na chave única e específica do problema que ele está lidando e não em relação a qualquer outro contexto possível. E ele consegue, ele enfim constrói uma criatura inteira a partir de pedaços humanos e usando a técnica que ele descobriu, injeta nessa criatura vida, injeta a fagulha vital nela. E o que acontece então? Tudo que o Victor não imaginara, tudo que ele não previra. Assim que a criatura se move, assim que ela abre os olhos, assim que ela esboça qualquer reação, ele acha ela horrorosa, ele acha ela macabra, acha não natural. Ele fica horrorizado, ele foge alucinado do laboratório dele, assim, clinicamente insano, em febre, fica vagando pela cidade sem saber direito o que está acontecendo. E essa fuga do Victor vai colocar em ação uma cadeia de acontecimentos extremamente trágica para ele. O monstro vai passar a perseguir e assassinar todos que de alguma forma importam para o Victor. Familiares, amantes, amigos, o que for. A vida do Victor vai se tornar uma tragédia indissociável da pesquisa dele e da vida que ele assoprou na criatura. O livro, claro, tem muito mais história do que isso, mas com essa pequena sinopse já podemos perceber o tema que eu acredito tornar Frankenstein tão apelativo para a nossa sociedade. A força e, ao mesmo tempo, a imprevisibilidade do progresso científico. Como que as mesmas descobertas que podem trazer avanços enormes para a sociedade, por outro lado, também podem desencadear tragédias eclipsantes ou seu próprio apocalipse. Existe um encadeamento de eventos no processo científico em que o futuro não é nem um pouco claro a partir do presente. Era completamente imprevisível para o Victor que os seus estudos sobre decomposição da matéria orgânica levariam a uma criatura construída a partir daqueles mesmos estudos que caçaria incansavelmente os seus familiares. Isaac Newton elaborou as suas leis da mecânica e da gravitação para explicar as órbitas elípticas dos planetas ao redor do Sol e publicou-as em seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Poucos anos depois, essas mesmas equações já estavam sendo usadas em guerras para melhor construção e operação de aparatos bélicos como canhões. Saltam-se 2 séculos e na Segunda Guerra, von Braun, cientista alemão, utiliza ainda as mesmas equações de Newton para construir os foguetes V2 com que a Alemanha bombardeia Londres durante a Segunda Guerra. E uma década depois, vemos o mesmo von Braun na NASA utilizando matemática idêntica na construção de foguetes espaciais. Eu imagino que o caso da bomba atômica seja o óbvio a se pensar. A construção das bombas utilizadas e das não utilizadas só foi possível devido a diversos resultados experimentais e teóricos de diversos cientistas em diversos departamentos e que nunca imaginariam que suas descobertas possibilitariam resultado tão catastrófico. Foram descobertas como o fato da matéria ser composta de átomos, da maneira como esses átomos se organizam, da verificação de que em algumas situações alguns átomos emitem radiação ao se reorganizarem e, espreitando por trás de cada passo, estava a bomba. Paciente e silenciosa. O progresso científico pode ser muito mais errático do que a palavra progresso sugere. Depois que uma descoberta acontece, é impossível prever todas as aplicações que serão feitas com ela ou os contextos a que será submetida. E para a pessoa leiga que não entende os chavões científicos, o mistério e a angústia podem ser ainda maiores. Não é preciso ir muito longe para se lembrar da quantidade enorme de fake news que houve associando a epidemia do coronavírus a algum projeto científico que fosse ou orquestrado por algum governo, ou por alguma sociedade secreta, ou algum tipo de
experimento maligno que saiu de mão. Independente do mérito da questão, isso mostra que esse é um medo muito real. Essa é uma angústia real da sociedade. O medo de inadvertidamente descobrirmos ou inventarmos aquilo que será nosso fim, de nós mesmos criarmos o nosso apocalipse. O Victor, inclusive, no livro, é assombrado por esse medo, que sua tragédia pessoal possa ser ampliada para toda a humanidade, que mais criaturas surjam e que caçem todos os seres humanos como ele mesmo está sendo caçado, e que assim a era dos homens chegue ao fim. Então, em Frankenstein, a gente vê o fio de eventos que liga de um cientista estudando a putrefação de um globo ocular até a possibilidade da extinção da humanidade do planeta. O que o Frankenstein nos oferece e o que o torna tão apelativo e atual é o modo preciso como retrata essa ansiedade que as pessoas sentem quando de frente para a ciência. Elas veem a ciência como algo poderosíssimo, mas que guarda dentro de si a tensão da promessa de progresso enorme, mas perigo enorme também. Atrás de cada descoberta, sempre pode haver um apocalipse quieto, paciente, à espreita. O livro que Mary Shelley escreveu pode ser só ficção fantástica, mas o medo que ela retrata é muito real. E vocês gostam de Frankenstein? Concordam com essa leitura? Sintam-se à vontade para conversar comigo aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal e gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever para continuar recebendo o meu conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.